Mateus capítulo de número 4, né? Semana retrasada nós encerramos o capítulo 3 e hoje nós vamos seguindo aqui em nossas mensagens no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos discorrer aqui no capítulo 4. Vamos fazer uma introdução deste capítulo 4, deste evento que tem muito a nos ensinar. Amém? Nós vamos falar nessa noite sobre o tema A Tentação do Rei. Lembrando, meus irmãos, que o objetivo do evangelista Mateus é apresentar o Senhor Jesus como o grande rei. Esse é o tema do evangelho de Mateus. Jesus, ele é o rei. E por isso, meus irmãos, que o Evangelho de Mateus começa falando sobre a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus ele é descendente de Davi, Mateus capítulo 4. Mostrando que Jesus é o descendente de Davi, ou seja, o herdeiro legítimo do trono de Davi. No capítulo 2, nós vamos perceber que quando os magos eles foram atrás de Jesus, o que eles declararam para o rei Herodes? Eles disseram assim: nós viemos atrás daquele que é o rei dos judeus. Jesus, os magos, quando encontraram Jesus, eles entregaram a Jesus os presentes. Vocês lembram? Ouro, incenso e mirra. Isso era um presente digno de uma realeza, digno de rei. O ouro, falando da realeza, e todos esses outros objetos nobres, que acredito eu que serviram também para financiar a viagem de Jesus e de sua família quando eles foram passar aquela temporada no Egito, por causa que o rei Herodes estava procurando matar o menino. Então a gente não pode perder de vista a temática do Evangelho de Mateus, que é apresentar Jesus como sendo o rei. No capítulo 3, quando nós falamos do batismo de Jesus, o texto bíblico também nos chama a atenção de que Jesus ele foi batizado nas águas e ele foi também ungido. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre Jesus e ungiu Jesus. E eu disse aos irmãos que somente 3 classes de pessoas eram ungidas no Antigo Testamento, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. E Jesus ele exercia um ministério triplo de rei, sacerdote e profeta. Tá bom? Então a gente não pode perder de vista isso, que Mateus ele tem o objetivo de apresentar Jesus como sendo o grande rei. Amém? O grande rei. É por isso que o tema da nossa mensagem é a tentação do rei. Outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a seguinte, para o seguinte fato, que um rei, meus irmãos, para que ele seja grande, ele precisa primeiro dominar a si mesmo antes de governar sobre as demais pessoas. E na tentação de Jesus, nós vamos ver se Jesus vai ter o domínio sobre si mesmo ou não. Já que ele é rei, ele precisa ter domínio sobre si mesmo, para que ele possa governar sobre as demais pessoas. Amém? Então vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que vai ser a introdução dessa mensagem. Nós vamos refletir somente nesses 2 versículos. Vamos lá. Versículo 1 diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém? Somente até aqui. Graças a Deus. Então o texto começa dizendo, versículo de número 1, a seguir. Isto é, meus irmãos, logo depois que Jesus saiu das águas do batismo. Então, a seguir, depois que Jesus saiu das águas do batismo, que é como terminou o capítulo de número 3. Então, Jesus saiu das águas do batismo para ir ao deserto da tentação.
E o que isso nos ensina? Isso nos ensina, meus irmãos, que a tentação, ela ocorre não somente nos momentos de dificuldades, de aperto, de sufoco, mas a tentação, ela ocorre também nesses momentos de glória que a gente vive, nesses momentos onde as coisas estão tudo bem, onde a gente está sendo grandemente abençoado por Deus. Porque Jesus, ele acabou de sair das águas do batismo e houve a declaração do Pai, dizendo: olha, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, em quem eu tenho muito prazer. Ele recebeu a unção do Espírito Santo. Então, era um momento maravilhoso no ministério de Jesus. Mas a seguir, logo em seguida, veio a tentação. Então, a gente também precisa entender isso, meus irmãos, que a tentação, ela vai acontecer na nossa vida, não é só no momento de dificuldade, não. Acontece também nos momentos que a gente está sendo muito abençoado por Deus, no momento onde a gente recebeu uma visitação gloriosa do Espírito Santo. Sabe, naquele momento que você está tendo uma comunhão com Deus assim muito maravilhosa, isso não significa que não vai ocorrer nenhum tipo de tentação, porque pode ser que a seguir venha uma tentação também. Então, nós precisamos estar atentos para essa situação, nós precisamos estar vigilantes para que a gente permaneça de pé. Esse a seguir do texto bíblico é uma maneira de nos advertir para que a gente não baixe a nossa guarda. Não baixe a sua guarda. Se você está vivendo um momento de bênção da parte do Senhor, se as coisas estão maravilhosamente bem para o teu lado, se você está sentindo o Espírito Santo te abençoando, te ungindo, e está tudo muito bom, está tudo muito maravilhoso, então não baixe sua guarda, porque a tentação pode vir exatamente em seguida. Não baixe a guarda jamais. Nós estamos vivendo constantemente uma batalha. A Bíblia diz que os nossos adversários, eles não são carnais, eles são espirituais, e nós estamos nesse campo de batalha. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, versículo 12, ele disse o seguinte: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Está de pé, está maravilhoso, então continue vigiando. Continue com a tua guarda erguida. Não deixe de vigiar para que você não venha a cair. Está de pé, cuide para que você não caia. Esteja atento. Então veja bem, meus irmãos, nos momentos de dificuldade, a gente pode ser tentado na murmuração, não é assim? Quando as coisas apertam, quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou, a gente é tentado a murmurar, a gente é tentado a reclamar, a questionar Deus. Quando as coisas estão apertando para o nosso lado, a gente talvez seja tentado também a abandonar a fé, como muitas pessoas fazem. As coisas começaram a apertar para o lado da pessoa: não vou servir a Deus não, porque servir a Deus só tem me trazido problemas, só tem me trazido dores, então eu vou me afastar de Deus. Ou seja, uma pessoa que faz isso é alguém que está cedendo à tentação. É alguém que não está vigilante, é alguém que está de pé, mas não está tendo cuidado para que não caia. É alguém que está dando ouvidos à voz do inimigo. Então, no momento de dificuldade, você pode ser tentado a murmurar e você pode ser tentado a abandonar a fé. Tome muito cuidado com isso. Agora, nos momentos de glória, nos momentos em que tudo vai bem, a gente pode ser tentado a cair no pecado da autossuficiência. Eu sou o cara. Eu cheguei até aqui porque eu sou o cara, eu sou inteligente. Eu cheguei até aqui porque eu sou mais forte do que os demais. Eu não preciso de ninguém. Eu só cheguei aqui, tudo isso foi fruto do meu trabalho. Olha a tentação aí. Quem faz isso está caindo
na tentação. Quem faz isso está caindo no erro da autossuficiência. Meus irmãos, se nós somos abençoados de alguma forma, isso é fruto da graça de Deus. Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer. Se a gente conquista alguma coisa, é Deus permitindo, abençoando, nos dando saúde, nos dando vigor, porque tudo vem dele. O ar que a gente respira, a força para a gente se levantar, a sabedoria e inteligência para resolver algum tipo de problema vem de Deus. Então não seja autossuficiente. Nunca pense que você não precisa de ninguém. Não, meus irmãos. Deus, Ele nos deu o seu Espírito. Jesus, Ele nos deu o exemplo de humildade. De humildade. Jesus, Ele não veio aqui para essa terra e Ele simplesmente fez tudo sozinho. Eu vou começar meu ministério e vou fazer tudo sozinho. Não, Ele chamou pessoas para estarem ao lado dEle. Nos momentos de angústia, Ele abriu o coração para os seus discípulos. Olha, estou angustiado, orem comigo. Entendeu? Então não caia no pecado da autossuficiência. Quando tudo vai bem, a gente também pode cair nesse pecado de orgulho. Sabe? Então, a seguir, nos lembra isso. Que você pode estar vivendo um momento muito bem, saindo das águas do batismo, vivendo, né, esse momento do enchimento do Espírito Santo, da testificação do céu, dizendo: tu és o meu filho amado, e em seguida já ser levado ao deserto da provação e da tentação. Então estejamos atentos. Amém? Graças a Deus. Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção aos irmãos aqui é o seguinte: é que Jesus, ele saiu dessa declaração do Pai, que disse: tu és o meu filho amado, e agora ele é levado a demonstrar. Deus declarou, houve a declaração: tu és o meu filho. Declaração de que ele era filho. Agora, no deserto da tentação, ele vai demonstrar que ele é o filho. Amém? Porque uma coisa é a declaração, outra coisa é você demonstrar por meio de atitudes aquilo que foi declarado ou aquilo que você mesmo declarou. Você está entendendo isso? Então, eu quero chamar a atenção de vocês que a nossa fé, ela vai ser provada. Vai ser provada. Não vai bastar a gente dizer assim: eu creio em Deus e sou fiel a Ele. Deus vai permitir situações em nossas vidas para que a nossa fé seja evidenciada. Então Jesus saiu da declaração do Pai para que ele pudesse agora demonstrar que ele era o Filho de Deus. Amém? Então lembre-se disso. Quando você estiver sendo tentado, quando você estiver sendo provado, é nesse momento que você vai ter a oportunidade de evidenciar a sua fidelidade a Deus. Amém? A nossa declaração, ela é provada para que se manifeste, para que se evidencie a nossa fidelidade a Deus. O texto diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Olha só que o Espírito aqui está em letra maiúscula, né? Se referindo ao Espírito Santo. Então, Jesus foi levado, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então, note que é o Espírito Santo que está levando Jesus ao deserto. O que a gente precisa aprender sobre isso, meus irmãos? Em primeiro lugar, o que a gente precisa deixar aqui bastante claro é que o Espírito Santo, ele não tenta a ninguém. Não é o Espírito Santo que vai tentar Jesus. Quem vai tentar Jesus é o diabo. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para que ele seja tentado pelo diabo. Então, uma coisa que precisa ficar clara, que a Bíblia nos diz, em Tiago 1,13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta a ninguém. Então, não é Deus que tenta o ser humano. O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que Deus, ele permite que a tentação ocorra, que as provações ocorram em nossas vidas. O Espírito Santo conduz, leva Jesus ao deserto
Em que sentido, meus irmãos? No sentido de que é o Espírito Santo que é o condutor de nossas vidas. É o Espírito Santo que conduz os seus servos desde sempre. Por exemplo, no Antigo Testamento, era o Espírito Santo que conduzia os profetas. Agora, no Novo Testamento, é o Espírito Santo que está conduzindo Jesus, e o Espírito Santo vai conduzir Jesus durante toda a sua trajetória aqui nessa terra. Depois que Jesus subiu aos céus, é o Espírito Santo que continua conduzindo a igreja. Então, o Espírito Santo é o guia. O Espírito Santo é aquele que dirige, é aquele que conduz a sua igreja, é aquele que conduz as nossas vidas. E Jesus se submete voluntariamente à direção do Espírito Santo durante todo o seu ministério terreno. Então, não é o Espírito Santo que tenta, é o Espírito Santo que conduz. E Deus, ele permite que a gente seja tentado, como eu já disse. Por que Deus permite? Para que se evidencie em nossas vidas a qualidade da nossa fé. Porque eu disse, não basta a gente ser declarado filho de Deus, não basta a gente dizer que somos filhos de Deus, a nossa fé precisa ser evidenciada. E a nossa fé é evidenciada no meio das provações, no meio das tentações. É que surge a oportunidade de nós demonstrarmos a nossa fidelidade a Deus. Então preste atenção, quando nós somos tentados, se nós vencermos a tentação, nós vamos ser fortalecidos, porque toda vez que a gente vence uma tentação, a nossa fé é fortalecida, o nosso caráter ele é consolidado, ele é forjado. Agora, se nós cedermos à tentação, é necessário, meus irmãos, que a gente venha reconhecer que a nossa vida precisa ser santificada, que nós estamos falhando em santificar a nossa vida. Se você está cedendo à tentação, há uma necessidade de você reconhecer que você precisa ser ainda mais fortalecido pelo Senhor, ser fortalecido na força do seu poder. Não pense você, e tem muita gente que pensa assim, eu não consigo vencer a tentação, essa tentação é muito difícil de eu conseguir vencer. Opa, a palavra de Deus diz que não veio tentação que a gente não possa suportar. Não existe tentação insuportável, não existe tentação que não possa ser vencida. Nós estamos falhando porque nós estamos deixando de confiar em Deus. Porque a Bíblia diz assim, que Deus ele permite a tentação, mas ele também vai prover o escape para todas as pessoas que clamarem pedindo a sua ajuda. Então nós vencermos a tentação, seremos fortalecidos. Agora, se estamos caindo em tentação, esse é o tempo de nós conhecermos a santificação e que nós estamos deixando de confiar no poder de Deus. Amém? Então esse texto também nos ensina, meus irmãos, que a vida cristã, ela não é feita somente de flores. Eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu vou andar sobre um tapete vermelho e nada de ruim vai acontecer, vai ser só sombra e água fresca. Não. O próprio Filho de Deus foi conduzido pelo Espírito para ir ao deserto. Se você estudar um pouco sobre o que era esse deserto aqui da Judéia, era algo terrível, meu irmão. Se você estudar um pouco de como é que é esse deserto aqui, é algo... É como se fosse um forno de tão quente. Teve um estudioso da Bíblia que visitou esse deserto aqui. Ele falava que é como se fosse um forno, água, a areia amarelada, poeira, muita pedra cortante, algo terrível. E Jesus foi levado a esse lugar. E a gente precisa entender que a vida cristã, esse negócio de ir após Jesus, vai nos levar muitas das vezes a vivermos situações difíceis. Vai nos levar a enfrentarmos problemas complicados que vão gerar em nós muitas dores. E Deus permite que a gente passe por esses momentos de dificuldade, porque Ele sabe o que esses momentos podem produzir em nossas vidas. Deus ele sabe exatamente o que esses problemas, essas dificuldades podem produzir em nossa vida. Eu vou ler para vocês o texto de Tiago, capítulo 1,
versículo 2 ao versículo 4, que diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Vocês percebem que eu estou usando aqui o termo provação e tentação, não é isso? Porque no grego, a palavra provação e tentação ela é escrita da mesma forma. Peirasmo, o nome da palavra grega, peirasmo, que pode significar ou tentação ou provação. Dependendo do seu contexto, é que é definido se vai ficar tentação ou provação. Mas o fato, meus irmãos, é que a gente precisa entender que o seguinte, seja a provação ou tentação, qual é a diferença? Porque a tentação em si, como a gente conhece, o termo tentação, Tá saindo aí? Estou com medo de estar gravando lá. O objetivo de Satanás é fazer com que a gente peque. Mas o objetivo de Deus permitir que a gente seja provado ou seja tentado é que a gente seja fortalecido. Então, olha só, meus amigos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, Deus permite que a gente seja tentado, que a gente passe por provações, porque Ele sabe que quando a nossa fé é provada, ela vai produzir em nós perseverança. Vai produzir em nós essa força, essa firmeza, porque perseverança é isso. É você estar numa situação de oposição, tem oposições contra a sua vida e você não cede, você permanece firme. Você não desiste, perseverar é isso, você não desistir, é permanecer firme no propósito. Entendeu? Então Deus permite que o seu povo, que os seus filhos sejam provados para que eles aprendam a permanecerem firmes, a serem um povo forte, a serem um povo que não se curva diante das dificuldades. E o texto segue dizendo: ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos. Então, a aprovação ela tem esse objetivo de nos aperfeiçoar. Ela nos aperfeiçoa. Eu poderia usar o termo aparar as arestas. Você já ouviu esse termo, aparar as arestas? O que significa aparar as arestas? Significa que existem áreas da nossa vida que estão pendentes. Existem áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas. E a provação, ela vem com esse objetivo de tratar as áreas das nossas vidas que estão precisando ser tratadas. Porque a gente pode estar muito bem em uma área da nossa vida, mas existem outras áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, que precisam ser trabalhadas. E as provações Deus permite para que essas áreas em nossas vidas sejam tratadas, sejam trabalhadas. Amém? Deus, Ele quer, meus irmãos, que a gente seja em tudo aperfeiçoado. Às vezes a gente não liga para determinadas áreas das nossas vidas. A Bíblia dá um exemplo das raposinhas, lá em Cantares de Salomão, que as raposinhas, elas entravam por debaixo da plantação. O agricultor olhava por cima, ele não via nada. Está tudo bem, está tudo certo. Mas as raposinhas entravam por baixo da plantação e elas iam comendo, iam comendo. O agricultor olhava, não via nada. E as bichinhas iam por baixo, comendo. Quando ele se espantava, as raposinhas já tinham feito um estrago gigantesco na plantação. Então, quando a gente ignora certas áreas da nossa vida, às vezes a gente diz assim: isso aqui não é tão importante, eu não vou me preocupar com essa área da minha vida, com esse problema que eu estou aqui, vou fazer vista grossa, porque não é tão sério assim. E quando a gente vê aquele probleminha que a gente não tratou, fez um estrago na nossa vida, um estrago gigantesco. E Deus, Ele permite as provações para nos aperfeiçoar, para aparar as arestas, para tratar áreas da nossa vida que precisam ser aperfeiçoadas. Diga amém. Amém. Então, diante disso, meus irmãos, a gente deveria parar um pouco e se perguntar: que área da minha vida precisa ser tratada? O que Deus precisa tratar ainda na minha vida? Será que eu não estou fazendo vista grossa para áreas da minha vida e as raposinhas já estão começando a fazer um estrago por baixo?
Então, se você está passando por alguma provação, alguma tentação, pare e pergunte para Deus: Deus, o que você quer tratar na minha vida por meio disso? O que o Senhor deseja me ensinar? O que o Senhor precisa aperfeiçoar em minha vida? E se submeta ao tratamento de Deus. Deseje que Deus trate a sua vida por meio das lutas e das dificuldades, para que você seja aperfeiçoado. Amém? Então, meus irmãos, outra coisa que a tentação de Jesus nos fala, né? Que o Espírito levou Jesus ao deserto. Isso aqui nos faz lembrar daquilo que aconteceu no Êxodo, nos tempos de Moisés, ou nos dias de Moisés, quando Deus libertou o seu povo e mandou os hebreus irem para o deserto, não foi? Eles saíram do Egito e eles foram para o deserto. Olha o que a palavra de Deus diz, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deus disse: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês. Então preste atenção no que o texto está dizendo. Primeiro, o texto está dizendo que foi Deus que guiou. Assim como o Espírito estava guiando Jesus e conduzindo Jesus ao deserto, foi Deus lá no passado que também tinha guiado o seu povo para que eles peregrinassem no deserto. E a Bíblia diz a razão pela qual Deus fez isso, né? O texto segue dizendo assim: para pôr vocês à prova. Olha só como Deus trabalha com o seu povo. Deus, ele nos prova, meus irmãos. Você acha que não? Deus, ele prova a nossa vida para que se manifeste a autenticidade da nossa fé. Ele não provou Abraão? Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho, o seu único filho. Deus colocou a fé de Abraão à prova. E aqui Deus está fazendo a mesma coisa. Levou o povo ao deserto e diz: para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os meus mandamentos. Então, olha só que coisa interessante. Deus estava provando o seu povo para que se manifestasse o que havia no coração deles. Porque eu disse, não basta a gente dizer: eu sirvo a Deus, eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. A nossa fé precisa ser provada, e é na provação que se manifesta a qualidade da nossa fé. É na provação que a nossa fé vai se evidenciar. É na provação que nós mostramos se de fato a gente obedece a Deus ou não. Esse é o objetivo da tentação. Deus guiou o povo no deserto durante 40 dias e 40 noites para pôr o seu povo à prova, né? E o que foi que aconteceu, meus irmãos, com esse povo? Eles foram reprovados. Por quê? Porque murmuraram contra Deus. Para vocês verem, eles foram provados, mas não foram aprovados. Eles murmuraram contra Deus, porque, como eu disse, é na dificuldade que a gente vai ser tentado a querer murmurar contra o Senhor. É na tentação que a gente vai ser tentado a querer voltar atrás. Não foi isso que aconteceu com esse povo no deserto? Eles desejaram voltar atrás. Eles desejaram voltar para o Egito. Eles diziam: quem me dera se nós estivéssemos no Egito, comendo pepino, alho silvestre, né? Quem nos dera? Então, olha só, meus irmãos, Deus, ele prova. Deus, ele prova o seu povo. Todos nós que tomamos a decisão de ir após o Senhor Jesus, nós vamos ser provados. E isso está em toda a Bíblia. Jesus, quando ele falou na parábola do semeador, ele disse que uma semente caiu à beira do caminho, entre as pedras. E aquela semente que caiu entre as pedras, ela logo nasceu, mas a raiz não tinha profundidade, não conseguia ter raiz profunda. Aí o sol esquentou um pouco mais, ela secou, murchou e morreu. E Jesus disse: assim são muitas pessoas. Elas ouvem a mensagem do Evangelho, elas se alegram, mas quando vem as dificuldades, quando ela começa a enfrentar muitas perseguições por causa do meu nome, o que acontece? Elas abandonam. Ou seja, a fé dela foi provada, mas elas não foram aprovadas. Porque a aprovação vem para evidenciar o que há no nosso coração, evidenciar a nossa fé. Amém? A Bíblia diz, meus irmãos, que somente Josué e Calebe, daquela geração,
foi que herdaram a terra prometida, porque eles continuaram confiando no Senhor. Eles continuaram acreditando que Deus cumpriria com a sua palavra. Eles não quiseram voltar, pelo contrário, eles desejaram avançar. Amém? Então nós precisamos confiar em Deus. Então qual é a proposta da tentação do Senhor Jesus? Por que Jesus ele foi tentado? Jesus foi tentado para mostrar que ele realmente era o Filho de Deus e que ele era capaz de vencer o diabo e as suas tentações. Porque uma pessoa, ela só pode demonstrar obediência se ela tiver oportunidade de desobedecer. Não é assim? Ninguém pode dizer eu sou uma pessoa obediente se ela nunca teve uma oportunidade de desobedecer. E Jesus, ele estava ali mostrando que, de fato, ele se submetia completamente à vontade do Pai. E Jesus ele foi tentado em tudo, para que ele pudesse nos socorrer nos momentos em que nós estivermos sendo tentados. Amém? Então, ele foi tentado no deserto. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção sobre essa questão do deserto é porque se nós fizermos uma comparação de Cristo com Adão, o que nós vamos descobrir? Que Adão ele foi tentado no paraíso. Ele tinha tudo. Adão ele tinha tudo no jardim. E Cristo ele foi tentado no deserto em total escassez. Ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. E Jesus ele é chamado no livro de Romanos de o segundo Adão. O primeiro Adão, que era o representante da humanidade, ele foi tentado no paraíso e pecou. E com ele toda a humanidade caiu junto com ele. Jesus ele veio como o segundo Adão. O primeiro representante nosso falhou e fez com que o pecado entrasse no mundo. O segundo Adão veio como nosso representante de Cristo e em tudo ele foi fiel a Deus. E em tudo ele obedeceu a Deus sem pecado e ele venceu a tentação. E diferente de Adão, que foi tentado no paraíso e pecou, Cristo foi tentado no deserto e venceu a tentação. Então nós temos um Cristo que é poderoso para nos socorrer quando nós somos tentados. Jesus ele veio demonstrando, meus irmãos, que nós também podemos vencer as tentações, porque ele foi tentado na sua forma humana. Jesus não usou nenhum poder sobrenatural para vencer a tentação. Jesus venceu, meus irmãos, da mesma forma como qualquer outra pessoa pode vencer, confiando em Deus, obedecendo a Deus e por meio da palavra de Deus, declarando a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, Cristo venceu a tentação no deserto. E a palavra de Deus nos diz que ele foi tentado pelo diabo. Essa palavra diabo significa acusador, caluniador e adversário do povo de Deus. E de Deus, né? De Deus e do seu povo. Então, o objetivo de Satanás é fazer com que os homens pequem, fazer com que os homens se voltem contra Deus. Então, a Bíblia diz de maneira muito clara, meus irmãos, que o diabo ele é um ser. Tem muita gente que pensa que o diabo é uma energia negativa. Tem muita gente que diz que o diabo ele é uma lenda. Tem gente que não acredita no diabo, mas a Bíblia nos mostra de maneira muito clara que Satanás é um ser. Ele é um anjo caído. Ele é um anjo maligno, é um anjo perverso, que não descansa, né? Que vive trabalhando para provocar o máximo de destruição que ele puder na vida dos seres humanos. Nós precisamos estar atentos à atuação do inimigo contra as nossas vidas, porque foi ele, meus irmãos, que oprimiu Jó, foi ele que enganou Davi, foi ele que fez com que Pedro cometesse aquele grande pecado de se opor contra o Senhor Jesus. Depois de fazer aquela bela declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é isso? Não sei não. Ah, uma fita, eu acho. Depois de Pedro ter dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus disse, olha Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E depois, logo em seguida, Pedro, quando Jesus disse, olha, eu preciso ir porque o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, vai acontecer isso, vou passar por toda essa situação. E Pedro se levantou, não, que isso não aconteça contigo. E Jesus repreendeu, para trás de mim, Satanás.
porque você vive a se opor contra a obra de Deus. Então perceba que Satanás está todo o tempo na espreita. Ele vem e ele tenta contra as nossas vidas. Nós precisamos estar vigilantes. Então, meus irmãos, nós precisamos aqui também, para encerrar esse texto, a Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Uma necessidade básica que todo ser humano tem. Jesus ele foi tentado por Satanás ali no deserto, no momento em que ele estava com fome. Ou seja, a fome, meus irmãos, ela deixa o nosso corpo fisicamente fraco. E quando a gente está numa situação como essa, quando a gente está cansado, quando a gente está doente, quando a gente está com fome, a gente fica ali mais suscetível, né, mais vulnerável. E é exatamente nesses momentos que Satanás ele vem com toda a sua força. Eu digo para vocês, meu irmão, que isso aqui é uma realidade. Porque nos dias que eu estive internado ali no hospital, ano passado, foi o momento em que eu sofri a maior oposição do inferno contra a minha vida. Porque eu não tinha forças para fazer absolutamente nada. Eu estava completamente debilitado, eu não conseguia me movimentar, eu estava sedado sob efeito de remédios, sob efeito de drogas ali, e eu não conseguia ter clareza das coisas, e Satanás veio com toda a sua força. O inferno se levantou da pior maneira que você pode imaginar. Eu digo para todo mundo que eu só não enlouqueci com tudo aquilo que eu vi por causa de Deus e da sua palavra, que me manteve firme, que me sustentou. Se hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus de forma lúcida, porque até encaminhado para psiquiatra eu fui, mas eu não fui. Eu fui encaminhado, mas não fui para o psiquiatra. O meu tratamento foi a palavra de Deus, a minha comunhão com Deus. E Satanás ele vem com toda a sua força quando a gente está fragilizado. É quando a gente está doente que ele vem. É quando a gente está cansado que ele vem. É quando a gente está naquele momento que a gente está se sentindo muito mal, ele vem com toda a sua força para nos fazer pecar. Eu contei para minha esposa recentemente, eu tive um sonho. E olha que coisa interessante que esse sonho que eu tive foi o seguinte. Eu fui pregar lá na igreja do meu tio no São José, né? E teve um momento que eu olhei para uma direção, para frente da igreja. Eu acho que essa imagem ficou gravada no meu subconsciente. E quando foi à noite eu sonhei. E eu estava olhando exatamente para aquela mesma direção, na frente da igreja, lá no São José. E eu via um grupo de pessoas que eles estavam reunidos, pessoas feiticeiros, vamos colocar assim, feiticeiros. Eles estavam ali fazendo um ritual contra a vida de uma pessoa numa casa ao lado da igreja. E eu estava vendo eles fazerem isso. E eu orei naquele momento, eu comecei a orar, repreendendo para que Deus não permitisse que o mal atingisse essa pessoa para quem eles estavam tentando fazer o mal. E aí, aquilo que eles estavam tramando contra a vida dessa pessoa caiu por terra. E aí eles ficaram intrigados. E eles foram procurar saber quem foi que tinha interferido naquilo que eles estavam procurando fazer contra a vida dessa pessoa. E eles se teletransportavam assim, ó, eles saíram de lá e eles foram para esse lugar onde eu estava, como se fosse a igreja, como se fosse o lugar que eu estivesse morando. Eles foram, atravessaram a rua, vários deles, era um grupo, em torno de 5 ou 6, de homens e mulheres, eles saíam, iam lá, aí eles faziam um baculejo em toda a casa que eu estava na igreja, eles começavam a revirar tudo para procurar saber o que eu tinha que tinha feito com que os planos dele tivessem sido frustrados. E aí eles reviraram tudo, aí eles acharam o quê? Dentro de uma bolsa, uma Bíblia. Eles acharam a Bíblia. Aí uma mulher, uma jovem vinha com a Bíblia na bolsa e a Bíblia dentro. Ela falou, eu achei o que ele tem que fez com que não tivesse dado certo isso que a gente estava tentando fazer. Aí ela desprezava a Bíblia, ela dizia assim, eu pensei que era alguma coisa de valor. Ela desprezava a Bíblia. Então, o que tinha frustrado o plano
deles contra a vida de outra pessoa tinha sido a palavra de Deus que estava comigo. Entendeu? É a palavra de Deus que fez com que o plano deles tivessem sido frustrado, tivesse caído por terra. E elas desprezavam a Bíblia porque, meus irmãos, eu entendi da seguinte forma: se você compra uma Bíblia como essa minha aqui, essa minha Bíblia eu comprei em 2019, 26/12/2019, eu comprei essa Bíblia aqui. Quando eu comprei essa Bíblia, ela estava quase R$50. Então, uma Bíblia como essa aqui, essa capa foi a Vivi que fez para mim de pano. Mas uma Bíblia dessa aqui, ó, como a minha, que já está desde 2019, R$50. O que é R$50? É algo de pouco valor, porque R$50 nos nossos dias já não está valendo quase nada, né? Então, as pessoas podem olhar e dizer assim, é R$50, isso aí não vale nada, é uma coisa insignificante. Mas o valor da Bíblia não está no material dela. O valor da Bíblia está no seu conteúdo. Porque de nada adianta você ter a Bíblia na sua casa, aberta, no Salmo 91 ou qualquer outro salmo, porque isso aí não vai ter poder contra a ação do inimigo. Isso aí vai ser algo que vai valer R$50. Mas se essa palavra estiver guardada no nosso coração, isso aqui vai possuir um valor, meu irmão, que dinheiro no mundo vai pagar. E isso aqui é poderoso para frustrar as investidas do diabo contra a nossa vida. Porque nós vamos seguir o nosso estudo semana que vem, nós vamos nos aprofundar nessa tentação que Jesus sofreu e nós vamos descobrir que Jesus venceu as tentações do diabo com a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqueles homens tiveram seus... O meu sonho terminou aí. Quando ela apareceu com a Bíblia na mão, ela encontrou, ela revirou toda a casa, todo aquele lugar que eu estava procurando. O que tinha na minha vida que tinha feito com que os planos deles tivessem... Porque eles se achavam muito poderosos. Eles estavam assim, confusos por como que deu errado. Né? Como quem diz assim, sempre dá certo. A gente sempre é imbatível nos nossos feitos malignos, a gente sempre consegue, mas agora não deu certo. Por quê? Qual é o segredo dele? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que me deu vitória, é a palavra de Deus que vai nos dar vitória, é a palavra de Deus que me mantém de pé, é a palavra de Deus que fez com que eu não enlouquecesse. Eu estou aqui seguindo no meu propósito, pregando a palavra de Deus, porque essa palavra, ela é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Aleluia. Graças a Deus. Meu Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, quantas vezes nós somos levados ao deserto, meu Pai. Isso não significa de forma alguma que o Senhor se esqueceu de nós. Pelo contrário, o teu Espírito nos acompanha, ele nos segue, ele está conosco mesmo no meio do deserto. Não nos deixa, Senhor, nos esquecer disso. Não nos deixa, Senhor, baixarmos a nossa guarda quando as coisas estiverem bem, porque nós aprendemos nos dias de hoje que a tentação ela vem. Seja nos momentos de grande dificuldade, seja nos momentos de grande bonança e prosperidade, a tentação sempre virá. Mas nós, meu Deus, queremos estar atentos a isso. Pedimos que o Senhor nos livre das tentações, como o Senhor Jesus nos ensinou que nós deveríamos fazer, orar ao Pai para que Ele nos livre das tentações, meu Pai. Mas se preciso for, nos ajuda, meu Senhor, a enfrentarmos os nossos inimigos, as tentações e permanecermos firmes. Não nos deixa ser um povo, meu Deus, com convicções fracas, não nos deixa ser um povo, meu Deus, com fé, meu Deus, superficial, não. Levanta aqui, meu Deus, um povo que tem uma fé genuína, uma fé inabalável, uma fé de alguém que diz, aconteça o que acontecer, eu não vou abandonar Deus, eu não vou me sujeitar ao pecado, ao inferno, mas eu irei vencer no nome de Jesus, pela palavra do Senhor, eu irei vencer.
Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, que por meio das provações, que por meio das tentações a gente seja aperfeiçoado, meu Pai. Ah, Jesus, se formos provados, que a gente possa, meu Deus, nos levantar e perguntar o que o Senhor quer realizar em minha vida, o que o Senhor quer me ensinar por meio de tudo isso, Pai, e que por meio de tudo isso a gente seja aperfeiçoado, a gente seja, meu Deus, um povo perseverante, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que nos momentos de fragilidade, Senhor, que o inimigo vier contra as nossas vidas, nos tentando com toda a sua força, que o Senhor possa continuar nos sustentando, que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar, porque o Senhor Jesus prometeu nos ajudar nesses momentos, e nós confiamos no Senhor. O Senhor em tudo foi provado para socorrer todos aqueles que clamarem ao Senhor. Que a gente possa clamar a Deus nos dias das tentações. Que a gente possa clamar ao Senhor Jesus quando formos tentados. E nós temos a certeza de que seremos socorridos. Muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. Possamos guardar em nossos corações. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos leve em paz, em segurança. Nos dê uma semana abençoada, nos dê saúde, nos livre das enfermidades, Senhor, que tem se levantado contra as nossas vidas. Que o Senhor livre os nossos filhos, a nossa casa, Pai. Abençoa as nossas vidas, Jesus. Repreende a ação do inimigo contra as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém.